Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. É isso, Ale. E aí, estamos de volta. Estou, de volta. Só para o pessoal poder saber, o episódio publicado é o 24, a aparição de Nossa Senhora em Lourdes. Deve ter um monte gravado já. O Ale tá de volta, gente, aí, ó. Pra você que está em casa aí atrás da telinha, atrás do seu celular, no WhatsApp, Spotify, o que você tiver, Instagram, seja muito bem-vindo ao canal Podcast Direto da Arca. Com você é mais legal. Ah, obrigado. O Ale tava dengoso. Tava dengoso, Ale? Não, tava meio pra baixo, meio cabisbaixo. Muito trabalho, gente, muito trabalho. Mas agradeço o carinho de vocês aí. Deixa eu ficar pra nós. Sim, vou ficar assim. Deus abençoe. E como eu tava dizendo, aqui é o Ale. Aqui é o Fagner. Sejam muito bem-vindos. Você que não nos conhece, nós falamos da história da igreja. Estamos numa saga falando sobre as aparições de Nossa Senhora. E já foram muitas, né? Já, falta acho que mais umas 57, tô brincando. Não falta 57. Não tô brincando. Não tô brincando. Falta mais umas 58 então. E é isso. E hoje nós vamos falar de um tema muito, muito sensível, muito... Assim, na linguagem popular do povo brasileiro, do mundo, né? Muito punk. Punk. Essa aqui vai ser difícil. Punk é um negócio de velho. Eu sou velho. Pô, é verdade. Você tá careca? Já, tô careca. E eu? De cabelos brancos. Gente, normalmente eu repito, não dá, cara. Esse cabelo desse mano. Eu tô de cabelos brancos. Nós vamos falar da aparição de Nossa Senhora em Garabandal. Acho que essa é a primeira de muitas, que Garabandal, na verdade, todas as aparições merecem muitos episódios. Mas essa aparição em especial... É mais tensa. É porque, se você for lembrar, Ale, quando a gente começou a pensar no podcast lá atrás, eu acho que eu citei pra vocês Garabandal lá no começo de tudo. Sempre foi Garabandal e eu acho que Cipres também se falava bastante lá atrás. Cipres e Garabandal também. Sempre foi uma... Mas é porque Garabandal, ela é muito impactante. Então, e a gente nunca conhece tudo. Então, Garabandal, ela por si só... o próprio o Papa Paulo VI vai dizer que ela é a maior milagre, segundo maior milagre da história depois do nascimento de Jesus. O próprio Paulo VI vai dizer. Ela primeiro que é uma aparição muito contemporânea. Então, e muito mais ela recente também, né? É recente, né? Então a gente tem muita filmagem, tem muita fotografia, tem história das meninas, das crianças. Elas estão vivas ainda. Estão casadas. Então, assim, é um negócio angustiante, porque é uma história muito palpável. Garabandal é uma história muito palpável. Então, toda vez que você começa a investigar muito, começa só a ter um pouco de curiosidade sobre Garabandal, ela é muito intrigante. Então, a história por si só é muito intrigante. Nós falamos aí de Simbres, acho que a última gravação foi de Simbres. Foi Simbres, né? Então, nós gravamos sobre Nossa Senhora de Simbres. Quem não ouviu ainda, ouça lá. Quem não assistiu, assista lá. É a aparição de Nossa Senhora em Simbres. E nós já gravamos também da Coroa das Lágrimas, em Campinas, então as duas aparições do Brasil, né? Tanto Simbres quanto Coroa das Lágrimas. Já gravamos Fátima, obviamente, gravamos Lourdes, La Salete, Medalha Milagrosa em Paris. Então todas essas aparições... Foi bastante. Fátima... Já gravamos. Todas elas nós gravamos. Então não podemos deixar de lembrar que Nossa Senhora vem nos dando uma mensagem, na verdade pedindo penitência. Não há revelação nenhuma a ser dada. Não há revelação a ser dada nas aparições. Mesmo porque, né, tá aqui a Bíblia, tudo já foi revelado. Tudo que foi revelado está aqui. O que acontece é que ao longo de toda a história, da patrística e tudo mais, toda a história da teologia, a gente vai interpretando, mas revelado, não há mais nada a ser revelado. E lembrando a todos que a aparição de Nossa Senhora não é uma obrigação de acreditar, não é uma obrigação de fé. Não, porque não é um dogma. As aparições privadas não são dogmas. A igreja já reconheceu uma série delas. Até aqui nós já gravamos as que o próprio Vaticano acompanhou, mas também gravamos as que tiveram de reconhecimento dos bispados locais, que é o caso
de Coroa das Lágrimas e de Símbris. Ambos têm lá o imprimatur, né? São as duas aparições que nós gravamos por último. Quando fala isso do Papa Local, do padre local, porque apareceu local. E o bispo local e ele confirmou que ele apareceu. Confirmou, deu, não é que é assim, né? Ele diz que é digno de fé e digno de divulgação. Então isso. pode falar. Pode-se ter um dia especial, pode-se ter novenas em honra e reconhecimento daquele dia, da aparição e tudo mais, mas é o bispo local. Os outros bispados, então, você pode ter um bispo reconhecer. Então, a aparição da Coroa das Lágrimas, muitos bispos do mundo já reconheceram essa aparição e já deram também o imprimatur, que é a indicação de que pode ter devoção e tudo mais. Lembrando que não é obrigatório, você não precisa acreditar em nenhuma aparição, porque não é um dogma de fé, como é a Imaculada Conceição de Nossa Senhora, a sua virgindade perpétua, Nossa Senhora Mãe de Deus e Mãe da Igreja, e são dogmas. Porque está Cristo relatado 100%. Ressuscitado é um dogma. A Eucaristia é um dogma. São dogmas. Se você não acredita, você está excomungado automaticamente. As aparições de Nossa Senhora não são dogmas, tá? Como as aparições privadas de Jesus também não são. A aparição de Jesus para Santa Faustina Kowalska não é um dogma, acredita quem quer. Como sempre diz o padre Paulo Ricardo, ele fala que você perde muito, né? Se você não der atenção para essas aparições. Você perde muito. Faz parte do nosso cotidiano. Porque tantos homens santos deram atenção a essas aparições, a gente perde muito. O que eu gostei muito de ler uma vez, e até assisti até um filme, foi sobre o Felipe Neri, né? Eu gostei. Você assistiu o filme? Eu não assisti. Foi legal? Muito bom, gostei. Bonito, né? Nossa, ele cantando com as crianças. Tem a cena dele cantando com as crianças. E às vezes, nossa, vamos mudar já o tema logo de cara. Eu sou meio doido, né? Enfim, quando ele tava dando sopinha pras crianças, ele olhou que tava acabando aí e falou assim: é muito bonita a história dele. Aí daqui a pouco ele cantando com as crianças do Vaticano. Alimentou muitas. Nossa, é ruim demais. Enfim. É bom demais, né? Ele não canta direito, é muito. E ele evitando. Nossa, gente. E ele canta mal demais. Canta mal demais. Eu sou sincero, eu me apaixonei por Felipe Neri. Esse é o Felipe Neri. Me apaixonei por São Felipe Vamos falar de Garabandal? Então roda a vinheta, vamos começar então? Vamos que vamos. Aquela guitarra, né? Gente, o que a gente vamos começar sobre Garabandal. Garabandal, então, pessoal, assim, primeiro de tudo, qual é o meu receio em relação a Garabandal, tá? Primeiro, tava até conversando isso com o Lu, né, Lu? Na produção, estava falando sobre isso. Qual é o risco de Garabandal? Fala com a gente, produção. Fala sim. Vamos lá. Não sai? O problema de Garabandal a gente vai ficar toda hora fazendo os contrapontos, tá? A questão com Garabandal é o seguinte: se você não tomar cuidado, ela é uma aparição que te causa medo porque ela tem muitas revelações alarmantes. E aí qual é o perigo das revelações alarmantes? É que você fica procurando datas, procurando momentos sobre fim do mundo, aí vai entrar na discussão fim dos tempos, aí você começa a entrar em desespero, aí você já quer comprar um terreno no interior, perto de uma água, fazer um poço artesiano, começar a fazer seu plantio, montar um bunker de proteção contra a bomba atômica. Então, Garabandal, ela causa essas coisas na gente. Causa. Porque ela traz questões muito alarmantes. Nossa, você tá chique, você tá de tablet e eu tô de papel e caneta. Sabe como é? Porque eu sou aquele cara que... Papel e caneta. Você já está de tablet. Pra quem não sabe, eu sou aquela pessoa que vou pesquisando aqui, vou falando... A pergunta aconteceu isso aqui. Ele tá de tablet, mano. E eu aqui, ó, de papel e caneta. Gente, sabe? Eu vou vir com um Apple VR Pro. Desculpa. Aqui, ó. Desculpa. Olha eu com o meu Apple VR Pro. Desculpa que a produção eles não estão ouvindo nada no Spotify mesmo, né? Não estão vendo nada que eles estão ouvindo. Imaginem, eu estou de Apple VR Pro e o Ale tá de tablet Galaxy, Samsung. Sabe como é que é, né? Mentira, gente, eu tô de papel e caneta. Então, é o seguinte, o Garabandal, ela tem essa questão de ser uma aparição que nos alarma muito, tá? Esse é um ponto. Não podemos esquecer que o próprio Jesus vai dizer: não nos cabe saber os dias e os momentos. Não nos cabe saber. Exatamente. Então, não nos cabe saber. Não preocupeis o vosso coração com o dia de amanhã. Não preocupeis o vosso coração. Isso é o Senhor Jesus que vai nos dizendo o tempo inteiro. Por outro lado, não podemos deixar de perceber Jesus falando em Mateus sobre o fim dos tempos
e também o próprio livro do Apocalipse, ou o livro do Daniel no Antigo Testamento, nos dá muitos sinais, né, dos fins, do momento final, melhor dizendo. Lembrando, já vamos colocar umas coisas em ordem. Fim dos tempos não é a mesma coisa que fim do mundo. Beleza? Não é a mesma coisa. Então, fim dos tempos é um grande evento que vai acontecer, da qual a partir dali Deus se revela, ou Jesus se revela pra gente de uma certa forma. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E depois teremos, depois de um certo momento de paz, teremos mais uma grande tribulação e aí sim virá o fim do mundo. E aí acabará tudo de vez, o tempo acabará. Pronto. Então a gente tem que entender que o fim dos tempos é anterior ao fim do mundo. Por que eu tô cheio de dedos e tomando cuidado? Porque existe uma heresia, que é uma heresia chamada milenarismo. Não podemos cair no milenarismo. Seja o pré-milenarismo, seja o pós-milenarismo, seja o amilenarismo. Essas palavras não cabem para católico, isso é assunto de protestante. Basicamente o que diz o milenarismo? Porque isso está na Bíblia lá sobre os 1000 anos, lá no Apocalipse. Também está em Daniel. Mas principalmente no Apocalipse. Mas se você for ver o que ele vai dizer, os milenaristas vão dizer assim, ó, há um período de paz que dura 1000 anos, que é o reinado de Jesus. Certo. Após esse grande período de paz, há uma batalha final, que é a batalha final relatada no Apocalipse 12 em diante, entre o exército celestial e o exército do inferno, e aí após essa grande batalha, o Satanás é derrotado de vez e pronto, Jesus, a gente tem o julgamento final e o mundo acaba. Ponto. Uns vão dizer que esses 1000 anos já passaram, outros vão dizer que esses 1000 anos acontecerão após o fim dos tempos, dos tempos, e outros dizem que a gente está vivendo esse momento ou não vai viver. Assim, esquece esse assunto de 1000 anos, tá? Porque senão a gente vai ficar se perdendo nesses 1000 anos. Vai ficar se perdendo nesses 1000 anos. A Igreja Católica não recomenda, pelo contrário, até declara como uma certa heresia esse assunto do milenarismo. Ok? Ponto, acabou. Então vamos jogar de lado esse assunto. Por quê? Se a gente ficar calculando coisas aqui, a gente vai parecer adventista do sétimo dia. Que é um outro problema grave, que fica calculando adventista do sétimo dia? Momento? Acho que é adventista do sétimo dia, né? Testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová? Acho que é testemunho de Jeová. Enfim. Que fica calculando as datas, o momento, hora, e já erraram 512 mil vezes. Porque esse é um outro problema. Todo mundo que já calculou, todo mundo já errou. Todo mundo que calculou. Lembrando que isso começa com uma primeira heresia lá do século I, século II, dos gnosticistas, cara, dos gnósticos. Nós já falamos heresia aqui. Eles esperavam uma profetisa morrer. E não, se ela morrer, o mundo vai acabar. Acabou que a mulher morreu, já se passou quase 2000 anos e o mundo não acabou. O engraçado é que eles ficam calculando, nunca acerta, nunca continuam calculando. Não, aí fica inventando uma nova data. Não, porque não era uma estrela cadente, aí não era. Passou do lado ao contrário do hemisfério da Terra. Aí, que na verdade era para passar num lugar, passou no outro. Bateu no meteoro, foi então, esses são os perigos. Estamos fazendo esses avisos. Estamos fazendo esses avisos porque não podemos ser supersticiosos. Calma o coração. Calma o coração. Mas não podemos não podemos negar que avisos nos são dados. E lembrando que principalmente quando a gente fala de castigo, ele é sempre condicional. Pode ser que aconteça ou não. Por que o castigo só vai acontecer? É igual o pai que castiga um filho. Se o filho continuar fazendo coisa errada. Se o filho para de fazer coisa errada, o castigo pior não vem. Tá? Então a gente tem que entender o seguinte. Qual é o fato, e a gente vem relatando isso aqui? A partir da Revolução Francesa, Nossa Senhora vem aparecendo muitas vezes. Isso é um fato. Isso diversas vezes, para falar a verdade. No resumo, na medalha milagrosa, ela vem curar os doentes e dar alertas, mas principalmente ela vem curar os doentes e vem proclamar, né, oficializar. Oficializar não é necessário porque o Papa já havia oficializado, mas já oficializaria, melhor dizendo, né, alguns anos depois. Mas ela vem cravar o dogma da Imaculada Conceição, que ela é Imaculada Conceição, isso a gente vai ter em Lourdes depois, mas na medalha milagrosa a gente vai ter assim, né? Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Então essa é a aparição da medalha milagrosa, ela crava ou força o dogma da Imaculada Conceição,
ok, beleza, e também a medalha cura muita gente. Depois nós temos a aparição, na sequência é Lourdes, certo? Lourdes, se eu estiver enganado, Lourdes. Não, La Salette. Vem La Salette, em La Salette ela vem chorando e dá o aviso. Sim. Qual é o aviso que ela está dizendo? Ela está dizendo, vocês estão abandonando a fé. Vocês estão abandonando a fé. Lembra da história dos carroceiros, das batatinhas e tudo mais? Que ela falou, já veio o castigo. É ela que fala que eu não aguento mais segurar o... não aguento mais segurar o braço do meu filho. Ela diz assim, o cálice está enchendo. Né, e o cálice está se enchendo. Que são os sacrilégios que os fiéis vêm cometendo. Lembrando que naquele momento que as pessoas começaram a trabalhar os domingos, que é o assunto dos carroceiros. Sim. Então, estão abandonando a fé. Então, a medalha milagrosa, ela fortalece, né, a fé na Imaculada Conceição, no dogma da Imaculada Conceição, e entrega um sacramental, que é a medalhinha, para a cura do cólera, que era terrível que estava acontecendo ali. Em seguida, nós temos La Salette, ela chorando e dizendo que o mundo caminha para a perdição, e ela vai dar o alerta para as pessoas e para o clero. Lembra que ela vai dizer, os meus filhos prediletos também estão se corrompendo, né? Assim, com as palavras, eu estou dando as minhas palavras, mas aqui, geralmente, no geral, é isso. A terceira aparição, nós temos Lourdes. Novamente, qual é a aparição de Lourdes? Muito parecido com a medalha milagrosa. Em Lourdes, ela vai falar... Agora o dogma já está proclamado, eu sou a Imaculada Conceição. E tamo junto, né? vamos que não. Lourdes agora ela diz, eu sou. Ela diz o texto, eu sou a Imaculada Conceição. Lembra a gente vai lembrar da vidente correndo, eu sou a Imaculada Conceição. Eu sou a Imaculada Conceição. Isso aí. Então quem não assistiu ou não ouviu, vai lá, ouça da aparição de Lourdes. Então, gente, o que ela trouxe de novo? Cura outra vez. Lembra que ela fez ao mesmo tempo que ela vinha, de água? Então, ao mesmo tempo que ela vinha dando bronca, ela vinha fonte de água. Então você vê, né? Numa primeira aparição, eu sou a Imaculada Conceição, cura. Na segunda aparição, aviso, que é La Salette. Terceira aparição, eu sou a Imaculada Conceição e cura, de novo, que é Lourdes. Aí depois ela vai já para Fátima, em Portugal. O que tem em Portugal? Fátima, aviso. Tanto é que nós já gravamos Fátima, falamos sobre isso. A gente tem lá as pessoas chegando para a Jacinta, o Francisco e a... E eu vou deixar... Que agora eu tô com o nome dos videntes aqui. Jacinta, Francisco e a... Nossa, cara, como é que a gente esqueceu? De Fátima, né? Vai falando aí. Os videntes de fato. Nossa, porque a gente tá pensando a outra aqui, deu branco total. Mas enfim, dá o aviso... Lucy, pronto. Lucy dá o aviso ali. E a gente tem o que as pessoas chegam para Lucy e falam assim, pede para Nossa Senhora me curar. Aí a Lucy fala, ela disse que não vai curar. Lembra da Amélia? Lembra da Amélia? Sim. A Amélia estava no purgatório. Até quando a Amélia vai ficar no purgatório? Até o fim do mundo. Nossa! Então, de Fátima é Jacinta, Lúcia isso Francisco. Aí. Então, de novo, agora alerta. Só que em Fátima, o alerta ele tem detalhes. Como em La Salette tinha um detalhe que era do clero e também o detalhe de que os fiéis estavam abandonando a fé e abandonando principalmente o domingo. Lembra disso? Até a gente debateu sobre até nós mesmos. Bastante sobre isso. Lá em Fátima, o alerta já é para a sociedade. O que ela está dizendo? As pessoas estão esquecendo que o inferno existe. E ela dá o alerta da Rússia. É a primeira vez que ela fala da Rússia, é Fátima. Aí. Beleza? Falou da Rússia em Fátima, ela dá o alerta e ela entrega o segredo dividido em 3 partes. Nesse segredo, ela mostra o inferno, ela fala que a Rússia espalhará seus males pela terra e deveria ser consagrada a seu imaculado coração, e ela vai falar também aí esse é o terceiro aviso, né, da Rússia espalhando seus males pela terra, e que o seu deveria se consagrar ao seu imaculado coração, ela vai profetizar o assassinato do Papa. Então é isso que acontece ali em Fátima. E ela pede para o segredo ser revelado até 1960. A Igreja Católica guardou esse segredo, os papas foram abrindo o segredo, mas ninguém deu muita atenção. E agora nós chegamos em 1961. Que aí apareceu. Claro, nesse meio do caminho nós contamos aqui Nossa Senhora dando um pulinho no Brasil. Aí é interessante de novo. Ótimo. Falei que você ia lembrar. Ótimo, lembrei de outra coisa. Eu falei. Então, se em Fátima... olha aqui, ó. Em Fátima, olha aqui. Em Fátima, ela vai dar o alerta de novo. Ela aparece em Campinas. E o que ela entrega em Campinas? Cura. Nossa! Ela entrega em Campinas, cura. Jesus, aí é Jesus, né, e Maria que aparece, mas primeiro é Jesus
que aparece para a vidente de Campinas e diz, se tudo que você pedir pelas lágrimas daquela que mais me amou, vocês conseguirão. E o primeiro milagre já é uma cura, que já acontece ali em Campinas. Depois ela aparece em Pesqueiras, em Simbres, em Pernambuco. Sim. E qual é a visão de lá? Aviso. Então, olha aviso, isso, né? Cara. Olha essa sequência. Então, a gente vem com uma sequência de Maria, mãe, né, acolhedora, que acolhe seu filho e quer curar suas feridas, mas Maria, mãe também, educadora e dando aviso, dizendo pega no pé que o pai tá chegando, que vocês... Para essa bagunça. Que o filho tá abusando. Certo? E aí a gente chega aqui em 1961, em Garabandal, na Espanha. Galera, para você que tá chegando agora, novamente repito, tudo isso que a gente fala, já falamos nos outros episódios. Vamos colocar um desafio aqui pro nosso editor, né? Que você que assiste no YouTube vai ter uma plaquetinha aqui em cima. Vai ter, editor? Eu não sei se vai estar aqui ou aqui, mas vai estar aqui as aparições de Nossa Senhora em algum lugar aí, para que você acompanhe, tá? Para você falar assim, cheguei aqui, mas não tô sabendo como é que eu cheguei em Garabandal, eu não sabia de nada, né? Exato, É uma porque você, assim, contextualidade. Garabandal já é complexo só por ela. Se você não pegar as outras aparições e vir, porque isso aqui Deus está falando através da história. Deus vai falando através da história dos homens. Exatamente. Então, para você poder conectar as histórias. Senão você não vai entender completamente. Não é que nós queremos colocar, não, nós temos que colocar. Temos que colocar para que você entenda agora de fato como chegamos em Garabandal e como nós vamos contextuar tudo o que aconteceu. Contextualizar, já tá me corrigindo, né? Vamos agrupar aqui as coisas das últimas aparições. Então, dogma da Imaculada Conceição. Isso é um dogma. Sim. Outro muito importante, não dogma, mas título, tá? Que aconteceu em Fátima e que aconteceu também em Garabandal, é Nossa Senhora aparecendo com o título de Nossa Senhora do Carmo, ou Nossa Senhora do Monte Carmelo. Nossa Senhora do Carmo. Beleza. Então esses dois títulos Nossa Senhora está trazendo. Outra coisa que ela traz, em algumas aparições, de um jeito mais proeminente. Qual é o caso? Medalha Milagrosa, Paris, França. Então, Paris, Lourdes, Campinas. Lá em... Só. Não, só. Então, Paris, Lourdes e Campinas é cura. Muita cura. Muita cura. Tanto é que Lourdes, enfim, assistam lá nos episódios, vocês vão ver. Lourdes é o maior, tá por aqui, no card, em algum lugar. Então, o maior volume de curas está em Lourdes. Que mais? Avisos de que a humanidade está caminhando para a desgraça. Começando em La Salette dizendo que nós estamos abandonando o dia santo, nós estamos abandonando os momentos de oração. Isso La Salette. Chegando até Fátima e Simbres em Pernambuco, então chegando até Fátima e Simbres, aonde ela vai dizer que é o seguinte, esse aqui é o trajeto da vaca indo pro brejo. Trajeto da vaca indo pro brejo. A gente começou... não vai dar outra... Procissão, aqui nós temos, o caminho da vaca indo pro brejo. Então estamos vendo a vaca indo pro brejo. Como é que começou? A vaca indo pro brejo começa lá na Revolução Francesa. Por conta do Iluminismo e da Revolução Francesa, o homem começou a se afastar de Deus. E começou a, no lugar de Deus, colocar o dinheiro. E por conta disso, vem perdendo a fé. Achando que a sua vida não está nas mãos de Deus, mas nos seus próprios méritos. Então está perdendo a fé e confiando em si mesmo. Confiando em si mesmo.
Então, isso vai vir, isso vem do iluminismo, que vai desembocar na Revolução Francesa, na aparição de La Salette, ela já vai falar disso, que o homem vem se afastando de Deus, e outro ponto importante, confiando em si mesmo, e isso vai se materializar numa coisa terrível chamada comunismo. Então vai se materializar numa coisa terrível chamada comunismo. Isso aqui é o leigo, a gente, né? A gente. Uhum. Tem um capítulo à parte, né, no caminho da vaca indo pro brejo, certo, que é o clero. Então, os padres, bispos, estão se corrompendo. Então, quando Nossa Senhora dá o alerta em La Salette, ela diz: vocês estão provocando meu filho. Não consigo mais segurar o braço dele. O cálice está se enchendo. Sim. É o cálice da ira de Deus. Beleza. Ok? Então a gente termina em Fátima. Aí em Fátima ela materializa. Olha, agora vocês criaram um treco chamado comunismo. Fátima, 1917, 3 meses depois da última aparição, estoura a revolta bolchevique na Rússia e o Lenin toma o poder. Beleza? Então a marcha da vaca indo pro brejo já tá iminente. Nossa Senhora entrega 3 segredos e pede que esses segredos sejam divulgados. Pronto. Imaculada Conceição Nossa Senhora do Carmo, os títulos. Cura, em alguns momentos ela vem com cura abundante. Em outros momentos ela traz o aviso dizendo que o homem está se afastando de Deus, colocando o dinheiro no lugar, à frente de Deus, está perdendo a fé, confiando em si mesmo, e o clero está se corrompendo perigosamente. E tudo ao mesmo tempo, para te falar a verdade. Né? Então, com isso posto, chegamos na década de 1960. Roda a vinheta no próximo bloco. Então, vamos lá. O que está acontecendo no mundo em 1960? O segredo de Fátima era para ter sido revelado e não foi? Descuido ou descaso? As duas coisas. Não, descaso acho que não, mas eu não sei se é descuido. Enfim, não dá pra gente julgar, não vamos julgar os papas, porque também tinham problemas agressivíssimos acontecendo. Não vamos nos esquecer que pós-1960 o mundo fazia 15 anos que tinha acabado a Segunda Guerra Mundial. No meio dessa Segunda Guerra Mundial, teve Stalin matando mais de 20 milhões de pessoas. Tivemos o Hitler matando mais de 6 milhões de pessoas. Tivemos o Mussolini matando mais de 4 milhões de pessoas. E o Mao Tse Tung lá na casa dos 40, 50 milhões de pessoas. O comunismo aqui sozinho, nesse balaio, já tinha matado mais de 100 milhões de pessoas. Só o reflexo do comunismo e dos fascismos como um todo. O mundo estava no meio dessa bagunça. Outro, não podemos esquecer, o Estado de Israel tinha acabado de ser implantado. Vai acontecer lá a tal da guerra dos 6 dias, que Israel vai anexar mais um pedaço do território terrivelmente. Católicos aí a favor de Israel, isso é um treco muito estranho, mas falaremos disso em outro capítulo. Muito estranho. Aí, lembrando que em Israel o aborto é legalizado, as drogas são legalizadas, o casamento de pessoas do mesmo sexo é legalizado, então assim... É muito estranho. Falaremos disso em outro episódio. Fecho parênteses. O que mais que está acontecendo no mundo? Aparece a pílula anticoncepcional. Naquela época? Sim, década de 60. Caraca, mano. Acontece o Woodstock. Vai acontecer o Woodstock, sexo, drogas, rock and roll. O que está acontecendo? Você está num momento que, assim, como os homens vieram da guerra, muitos homens morreram na Segunda Guerra Mundial, milhões de pessoas. Não, sobraram poucos homens. Então nós tivemos um evento que aconteceu na década de 50 chamado Baby Boomers. Então muitos bebês nasceram, muitos. Porque, assim, era até um incentivo do governo como um todo que as pessoas tivessem muitos filhos, porque muitos homens morreram, mas milhões mesmo na Segunda Guerra Mundial. Então, vem esse evento Baby Boomers e com um desejo de paz e não um desejo de guerra. Certo. E um desejo de liberdade e não mais ficar morrendo pelo seu próprio país. Outra coisa que começa a acontecer na década de 60, nós estamos na Guerra Fria. Estados Unidos e Rússia, ou União Soviética no caso, brigando para saber quem era a maior potência militar. A Rússia, a União Soviética, instala os mísseis lá em Cuba e por muito pouco, mas por muito pouco, se não é o Papa Paulo VI intervir nesse negócio, é provável que nós tivéssemos aí uma guerra nuclear. Já na década de 60. Então a gente está no meio da Guerra Fria. Então assim, a coisa está confusa no mundo. Está muito confusa no mundo.
quem é quem não é quem, e vamos resolver. Beleza. Certo. Nossa Senhora, em 1961, aparece para 4 crianças em Garabandal, na Espanha. Músico aqui. Você quase, Corta essa, tá? você quase ficou preso na cadeira. Eu vou pegar o nome das crianças e enroscou aqui. Aparece para 4 crianças. Tomada 3. 4 crianças. Nome das crianças, Ale. Eu vou falar pra você, pera aí. Procura no seu tablet. Vamos lá. As videntes eram... Estão dizendo 5 aqui, tá Não, errado. são 4, vai. Maria Concepção Gonzalez, Maria Gonzalez, Jancita Gonzalez, Jacinta Gonzalez, Maria Dolores Mazon Maria Dolores Mazon, e Maria Cruz Gonzalez Garrido. Maria Cruz Gonzalez Garrido. Temos 3 Gonzagues. São 3 familiares? Acho que São irmãs? São Eu não primas? cheguei, pior que eu não cheguei a ver isso. Você sabia que Garabandal tinha umas 80 famílias só morando ali? Tudo com esse nome, pelo jeito? É, mas elas não são parentes, não. São diferentes, né? É uma coisa que eu não... Só tem o meu sobrenome, mas são parentes. Num lugar tão pequeno, ainda por cima. Então nós temos, aí com os apelidos, né? Nós temos a Conchita, Conchita, nós temos a Maricruz, isso, temos a Jacinta isso. e a Mariloli. É, Mariloli não apareceu. Mariloli, beleza? Então mas- essa aqui, esses são os nomes com apelidos dela. Apareceu para essas 4 crianças. Mas quem é Garabandal? Garabandal. Na fila do pão. Quem é Garabandal na fila do... Por que não apareceu em Carapicuíba? Já tinha Carapicuíba? 1960? Não, não tinha Carapicuíba. Não. Tinha ou não tinha? Tinha. Acho que Carapicuíba já tinha, o que não tinha era Barueri. Ah, não, era Osasco, era tudo Osasco. Era tudo Osasco. Pra falar a Produção, verdade, consulta aí. pra falar a verdade, Carapicuíba era de Barueri. Por que não apareceu em Osasco, Porque, apareceu cara, em Garabandal? Pra você ter uma ideia, se fosse Carapicuíba, nem a chuva passa aqui, irmão. A chuva pula, cara. Ela pula pro Barueri, Itapevi, Carapicuíba. Eu falei, o momento tava lá no curso, falou, tá chovendo aí. Não, tá chovendo em Osasco e em Barueri, mas Carapicuíba não. Eu falei, é sacanagem, mano. Até a chuva Até a chuva quer fugir de Carapicuíba. Mas vamos lá, enfim. Vamos Garabandal. Primeiro, a gente precisa entender Garabandal. Garabandal é um vilarejo com Vamos- poucas pessoas, igual você falou, e assim vai. Até hoje. Até o Então, Garabandal é um pequeno vilarejo. vilarejo. Pequeno vilarejo. Ali ao norte do que a gente já chamou aqui muitas vezes, quer dizer, que a gente já falou muitas vezes aqui, se tratar da Península Ibérica. Próximo? Que países que estão na Península Ibérica, Não Ale? faço a mínima ideia. Como assim? Não sei. Já gravamos um monte de vezes. Ah, já foi. Meu Deus do eu céu, não lembro cara. nem que eu comi ontem. Quanto mais eu quero essa. Produção, que países que estão na Península Ibérica, produção? Por favor, puxe aí. Meu Deus do céu! Chama o chat GPT. Onde é que nós Eu estamos? tô aqui, pô, aqui, ó. Rapidinho, galera. Aqui, ó. Vou te contar um negócio. Portugal, Espanha, muito bem. Que mais? Espanha, Ah, Andorra, ah, Gibraltar ah. e uma pequena parte do território da França. Muito bem. Gibraltar e um pedaço da França. Aí, Tequinho. Aí, isso aqui é a Península Ibérica, beleza? Países que não importam, nos importam aqui nesse modelo é Portugal e Espanha. Já falamos muito aqui. Garabandal tá lá ao norte, perto de um território chamado... Chamado? 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 Chamado o quê? Vai, produção. Astúrias. Aí você não fez essa... Gente, a gente treinou antes de vir, não fez essa pergunta, não. Mas ele tá lembrando. Não, Astúrias. E por que nós estamos falando da Astúrias? Porque a gente precisa falar de um treco chamado Covadonga. Covadonga? Covadonga. Nossa, com esse nome de dialeto africano, em dialeto aborígene, foi bem- Covadonga, a gente precisa falar da Batalha de Covadonga. Mas antes de falar da Batalha de Covadonga, a gente precisa falar de um período que é o período do Império Romano. O Império Romano atravessou a Península. Vamos falar primeiro que é o seguinte, não podemos nos esquecer de uma coisa, né? Segundo está na Bíblia, procurem aí, porque a gente está aqui acelerado, mas vocês vão encontrar. Nós sabemos que São Tiago Maior, ele evangelizou lá pro lado da Península Ibérica, lá pro lado da Espanha. Sabemos disso. Tem uma parte interessante dessa Covadonga aqui que eu achei, não sei se posso falar agora, se você quiser. Vamos falar de Covadonga daqui a pouco? Pode. Não, é que eu peguei Então o que você negócio pegou aqui. de Covadonga? Peguei aqui que tem uma gruta grande lá, não sei se você vai falar disso, que... A Gruta de Covadonga. Isso, essa gruta não seria aquela onde se venera a Virgem Maria, mas sim
nas proximidades onde se pode ter refugiados os soldados da guerra que você Da acabou Guerra de falar. Covadonga. Que eu não sei se você tinha em mente, mas de repente... É tipo uma batalha 300 Esparta. Exatamente, eu acabei Pois de ver essa é parte isso aí aqui, ó. mesmo. Mas E antes da gente chegar aí, quando o Império, lembrando, pessoal, o Império Romano do Ocidente cai ali por volta do século V, ano 400 e pouco, procurem aí que vocês vão encontrar. O Império Esse cara é Romano, uma enciclopédia, velho. ele atravessou a Península Ibérica, chegou até lá a Grã-Bretanha, então a gente sabe disso, beleza, foi enfraquecendo. Mas naquela região já moravam, né, já foram chegando e brigavam entre si, o que nós chamamos de povos bárbaros. Já falamos muitas vezes aqui dos povos bárbaros. Os povos bárbaros a gente falou bastante deles. os povos bárbaros que invadiram, ou que brigavam, vamos chamar de invadir, mas que brigavam pelo território da Europa, principalmente a parte em direção ao mar Mediterrâneo, e aí em especial a Península Ibérica, a França e a Itália. Por quê? Porque é mais próximo do mar, é uma região mais quente, vai ficando mais quente, vai descendo mais para o centro do planeta, vai ficando mais quente. Então, a gente tem aí os bárbaros que vêm do norte, os vikings, por exemplo. Nós temos os que vêm da Ásia, os hunos. Nós temos os que já estavam por ali, que são os godos, os visigodos, os ostrogodos. Galera que já estava por ali. Os ovosgodos, os gostosos. Esses são chamados de povos bárbaros, os lombardos, os vândalos. Então, esses são povos que já estavam ali naquela região, não da Península Ibérica, mas da Europa como um todo, pegando ali de Portugal e Espanha, que não se chamava Portugal ainda, e indo em direção lá para cima, passando pela Alemanha, Dinamarca, Suécia, Finlândia, enfim, esses povos todos brigavam por esse território ali. O ponto é o seguinte, nessa região da Península Ibérica, os povos que mais brigavam ali, em especial nós estamos falando dos visigodos. Os visigodos garantiram um bom território naquela região. Pois bem, ótimo. O que aconteceu? Com o Império Romano tendo dominado toda essa região também da Península Ibérica em direção lá à Grã-Bretanha, a gente sabe que também algumas heresias foram se espalhando, por mais que a igreja lutasse contra essas heresias. Uma dessas heresias era o arianismo. Já falamos disso aqui na história da igreja. Arianismo, o bispo Ário, o padre Ário, foi um padre que espalhou uma heresia terrível pela igreja, que dizia que Jesus não é Deus. Jesus é só o Filho de Deus. Muito parecido com o tal, e aí assim, os testemunhas de Jeová. Então, Jesus não é Deus, é só um profeta muito iluminado, escolhido por Deus, mas não é Deus. Ok. Por mais que essa heresia seja ali do século IV, e ela foi combatida veementemente no concílio de Nicéia, depois no concílio de Constantinopla, e aí vai se espalhando, nós temos o concílio de Éfeso, o concílio de Calcedônia, falamos tudo isso aqui, Mas essa heresia se espalhou pelo mundo. E muitos dos visigodos, quando começaram a se converter ao catolicismo, eles se converteram ao catolicismo com essa vertente ariana, que é uma vertente herege, que foi excomungada. Logo, não eram católicos de verdade. Certo? Para falar a verdade, era um estúpido, né? Tá, mas por que estamos falando disso? Porque aquela região da Península Ibérica, do sul ao norte, os visigodos dominaram essa região. Então, do sul, lá de Algarves, já falamos aqui, até o norte, lá, Astúrias, os visigodos acabaram dominando bastante essa região. Mas ali por volta do século V, nós temos aí, e século V e século VI, nós temos a invasão dos... Osama Bin Laden. Não, Osama Bin Laden não! Os quem? Os quem, Jesus? Os muçulmanos. Os muçulmanos invadiram o local. Então, os muçulmanos, nós temos as invasões muçulmanas acontecendo naquela região. A gente sabe que os muçulmanos invadiram tudo e pressionaram esse povo que estava começando a se converter para o catolicismo correto e não para o catolicismo herege, pressionou esse povo em direção ao norte. Por quê? Porque os muçulmanos vieram lá do Marrocos, atravessando pelo Estreito de Gibraltar, invadiram a Península Ibérica e começaram a pressionar em guerras, uma atrás da outra. E os visigodos foram sendo pressionados ali na região das Astúrias. Muito bem?
Muito ótimo. Ótimo, muito bem. E ao longo dessa jornada toda, vão aparecendo alguns reis. Então, por exemplo, um rei visigodo que nós temos aqui é o Leovigildo. Olha o nome difícil. Leovigildo. Lutou bastante contra os muçulmanos, lá e tudo mais, beleza, mas não teve lá tantas vitórias. O Leovigildo era um ariano, um católico ariano. Mas o Leovigildo teve um filho que era Hermenegildo. Nossa, Deus. E o Hermenegildo se converteu ao verdadeiro catolicismo. Mas como esse povo dessa época é bárbaros, são bárbaros. Como o povo dessa época, mongóis, lembra dos mongóis? Também eram bárbaros. Então o povo dessa época são bárbaros. Sabe o que aconteceu? O Hermenegildo, filho do Leovigildo, se recusou a receber a Eucaristia pela primeira vez das mãos de um bispo ariano. E o que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele? Morreu. Morreu como? Decapitado. Por ordem do pai. Por ordem Na hora que eu li essa parte, eu fiquei impressionado. Falei, não é possível que o pai fez isso. Por ordem do pai. Mas assim, se a gente for ver, ele é um mártir de Eucaristia. Ele é um mártir de Eucaristia. Boa. Por quê? Não tinha pensado por essa parte. Pensando na verdadeiro corpo de Cristo da Eucaristia, ele não queria recebê-lo jamais das mãos de um bispo ariano. Não quis receber jamais. Então, assim, como devoção e amor à Eucaristia, se ofereceu como mártir. Não à toa, nós temos hoje São Hermenegildo. Qual é a data da honra do São Hermenegildo, Ale? 13 de abril. 13 de abril. 13 de abril. Muito importante. Lembrei. 13 de abril. 13 de abril é a data de lembrança em honra de São Hermenegildo. São Hermenegildo, rogai por nós. Amém. Então, muito importante essa história, porque ela é lá da época da invasão dos muçulmanos e tudo mais. Procurem aí que vai ser legal de vocês pesquisarem, porque a gente tem que acelerar, porque a história é longa. A história é longa. Então nós temos aqui São Hermenegildo. São Hermenegildo morreu, enfim. E depois vai ter a sequência dos visigodos continuam. Vai nascer um outro rei dessa região que é um católico mesmo, de verdade. Enfim, o que Leovigildo queria não deu certo. Mas que o povo fosse ariano. Mas aí, então, de fato, por quê? Porque a gente sabe, já dizia São Justino, o sangue dos mártires rega a terra. Então são sementes para os novos cristãos. Então aqui, são sementes para os novos cristãos. Aconteceu aqui o catolicismo verdadeiro. Ele foi sendo desenvolvido mais fortemente ali naquela região das Astúrias. Ótimo. Aparece um cara chamado Pelaio. E o Pelaio lidera uma revolta contra os muçulmanos naquela região. Os muçulmanos tinham conseguido tomar toda a Península Ibérica, ou seja, tudo que hoje a gente conhece como Portugal, e um imenso pedaço da Espanha. Só sobrou aquele pedacinho das Astúrias, e o Pelaio conseguiu organizar os cristãos para lutar contra os muçulmanos. Não tinham armas suficientes, então os caras lutavam com picareta, martelo, com pedra, com o que tivesse na mão. Só que aquela região das Astúrias é uma região de muitos vales, é muito acidentada. Tem muitas grutas, tem muitas cavernas, é uma região de vales, né? É uma região de serra. Eles se organizaram e começaram a lutar contra os muçulmanos numa batalha chamada Covadonga. A Batalha de Covadonga. Na Batalha de Covadonga aconteceu, entre muitas coisas espetaculares, aconteceu isso que o Ale falou aqui. Então, o Pelaio entrou numa caverna o exército é um exército maltrapilhos, né? Um teco de exército ali dentro da caverna, mas colocou outros caras escondidos pelas montanhas, e eles começaram a atrair os muçulmanos. A região ficava mais fácil. Quando os muçulmanos começaram a ir em direção à caverna, os outros caras que estavam escondidos nas montanhas começaram a derrubar pedra, derrubar árvore, jogar coisa neles. Então começaram a atacar os muçulmanos por cima, né? Tinha na mão. E os muçulmanos tentaram entrar na caverna, cara, e
Foi uma batalha igual 300 Esparta. Sabe, 300 Esparta Daqui você segurando não os sai mais persas. não, irmão. Foi quase um ataque ao Xerxes, né? Au! Então, que é top guerreiro. Então os caras devastaram, porque assim, ainda no meio da batalha começou a chover horrores, trovoada pra todo lado, os muçulmanos escorregavam, caíam no córrego, despencavam lá embaixo, no meio do desfiladeiro, caíam num rio. Imagina a cena agora, só do 300 e a cena dos caras. Então, olha, como Deus estava por eles. E Pelágio levou uma imagem de Nossa Senhora e colocou na caverna em Covadonga, que é a história que você contou. Então essa imagem foi resgatada após a batalha. Pelaio, então, conseguiu proteger aquela região dos muçulmanos e a gente sabe que esse aqui foi um porto seguro para que tempos depois o exército francês se juntasse com esse exército das Astúrias e eles começassem a empurrar os muçulmanos de volta ao Marrocos. E aí nós temos a fundação de Portugal, enfim, Dom Fernando, a história vai andando e os muçulmanos 1000 anos depois, praticamente, conseguem ser expulsos, né? São expulsos. Os cristãos conseguem expulsar os muçulmanos daquela região da Península Ibérica. Mas graças... Tudo começa com São Hermenegildo. São Hermenegildo. E depois Pelaio, depois Pelaio. E aí? E a gente sabe que tempos depois foi levado. Começou a se montar muitos conventos, naquela região se relevou um pedaço da cruz verdadeira de Cristo, tá lá, na região. E o que tem ao lado das Astúrias? Muito perto, não exatamente ao lado, mas muito perto das Astúrias, nós temos Garabandal. Garabandal. Chegamos. Voltamos para a história de Garabandal. Não nos esqueçamos. É uma região, Garabandal, até hoje, aquela região toda ficou uma região de pequenos vilarejos, e Garabandal era mais um dos pequenos vilarejos dali. Tinham 80 casas em Garabandal. Em 1960 tinham 80 casas. Em 1960 não tinha água encanada. Mal tinha energia, não tinha energia elétrica. Em 1960. 1960. Não estou falando do ano 960, não. Nem do ano 660. Estou falando de 1960. Você sabe que não tinha um padre na região, o bispo da região ficava numa cidade próxima ali, que é a cidade de Santander. Cidade de Santander, o Bispado de Santander. Ficava ali, que é distante, e o pároco que acompanhava a região de Garabandal dizia que as pessoas de Garabandal eram muito devotas, rezavam o terço todos os dias em família, com todas as famílias reunidas e ninguém nunca faltava. Eram pessoas muito devotas e muito dedicadas à oração. E aqui diz que é o seguinte também. É como se eles tivessem herdado a fé desde a época do São Hermenegildo, 1300 anos antes. E aqui diz que é São Sebastião de Garabandal, é isso? Sim, o local se chama São Sebastião de Garabandal, né? 300 habitantes na época. 300 habitantes. E mesmo tudo começou a habitar com cerca de 300 habitantes. 300 habitantes, 80 casas. 80 casas. Então ali, Nossa Senhora, primeiro de tudo nós temos essas 4 crianças. Essas 4 crianças roubaram umas maçãs e começaram a ter peso na consciência porque roubaram essas maçãs. Começaram a ouvir uns barulhos estranhos e começaram a imaginar que era capeta, demônio atrás dela. Que anda atrás da gente e eles estão pecado porque roubaram as maçãs. Começaram a tacar pedra na direção do barulho que elas tinham ouvido. E depois de um tempo, elas enxergam um anjo. E esse anjo, quem é o anjo? São Miguel. São Miguel aparece para essas crianças. Elas entram em êxtase. Primeiro a Conchita entra em êxtase. Depois as outras 3 também entram em êxtase. E eles têm um êxtase com uma posição estranhíssima, né? Porque eles olham para cima, com o olho arregalado, o pescoço muito para trás. Eu cheguei a ver, eu te falei do filme, né? Eles fazem literalmente assim a imagem, né? A cabeça muito assim para trás, olhando muito para cima, entram em êxtase absoluto. E aí nós temos a primeira aparição do anjo para as crianças. O anjo São Miguel vai aparecer para as crianças 9 vezes, como uma novena mesmo, 9 dias seguidos. E nesses 9 dias vai preparando as crianças. Assim, desde o primeiro dia, elas voltam para casa e já contam para todo mundo, tá? Então no segundo dia da aparição do anjo já tá a vila toda e mais o pessoal das vilas ao lado. Se espalhou rápido, né? Se espalhou muito rapidamente. No final da aparição do anjo, o anjo avisa que Nossa Senhora virá no outro dia e Nossa Senhora
faz a sua primeira aparição para estas crianças. Ao todo, assim, são mais de 2-3 mil aparições de Nossa Senhora, mas as locuções internas que essas crianças começam a ter. As aparições vão de 61 até 65, mais ou menos, tá? E aí temos alguns detalhes importantes sobre essas aparições. Então vamos lá. Tem muito material de Garabandal. Entrem no site Apostolado Garabandal. Lá tem muita informação. Rui Costa, se eu não me engano. Acho que compensa passar sobre o site, a página do menino, do padre lá também? Também. Procure o Padre Vander Maia, fala demais. O Padre Francisco Amaral também fala Tiramos bastante conteúdo deles, né, também. Sobre Garabandal. Então eu acho que vocês podem pegar lá detalhes e tudo mais. A gente vai dar uma pincelada em umas coisas que parecem, enfim, bastante importantes aqui. De novo, esta é uma aparição de aviso. Novamente. Certo? Muitas curas aconteceram, mas ela fundamentalmente é uma aparição de aviso. Uma aparição de aviso. Então vamos lá. A vidente principal é a Conchita Gonzalez. Está viva. Está viva. Eu acho que é a única que está viva, não? Não, acho que todas estão vivas. Não, procura aí, mas eu acho que quase todas. Não sei se talvez uma ou outra tenha morrido, mas a Conchita está viva, mora nos Estados Unidos. Ok? Beleza. Eu vou ver aqui quando você vai. Mãe de família, tem filhos, é casada, tem lá seu apostolado de oração, tem seus trabalhos lá nos Estados Unidos. Conchita Gonzalez é, vamos dizer assim, a principal. Temos a Mary Cruz. A Mary Cruz, ela vamos dizer, é a primeira que para de ver Nossa Senhora. E sofre muito por isso. A Mary Cruz tem até uma entrevista dela tempos depois que ela vai dizer que na verdade não via nada. Só que, mais pra frente ainda, ela se arrepende de ter dito isso e disse que mentia. Para não poder ser... porque, assim, provavelmente a pressão é muito grande. Já falamos disso dos videntes de La Salette. Lembra que nós falamos disso, Sim, né? Sofriam demais. A Melanie e o Maximilian. Então sofriam demais, enfim, chegaram um momento que não aguentaram tanta pressão. Gente, imagina a pressão em cima dessas crianças. Já vou contar detalhes. Então a Mary Cruz para de ouvir Nossa Senhora muito rapidamente, as outras crianças ainda continuam por um tempo, mas a Conchita, até após as aparições, ela continua tendo locuções interiores. Ela ouve frases claras interiormente, como se fosse uma voz da consciência, mas algo muito nítido, tá? Para não parecer aqui uma imaginação, fruto de imaginação. Vamos lá. Questões importantes das aparições. Elas são aparições muito extraordinárias, porque as crianças entram em êxtase. Esse êxtase, da questão do cabeça para trás, duram horas. Muitos médicos e pessoas maldosas fizeram vários testes com essas crianças. Furaram com agulha. Ver se elas tinham algum queimaram com vela e fogo. Ficavam... colocando luz, a lanterna no olho delas, porque elas ficavam com o olho arregalado. E nada acontecia com elas. Quando elas estavam em transe, às vezes elas caíam para trás. Sim. Elas nunca ficavam com as vestes mostrando o corpo. Eram crianças de 12 anos, uma só tinha 11 anos de idade, mas as outras 3 tinham 12 anos. Por mais que elas caíssem no chão, elas nunca ficavam com a roupa mostrando as partes íntimas, então isso também não acontecia. Ficavam bem cobertas, né? Sempre bem cobertas. Mas quando estavam no chão, 2 homens tentavam levantá-las e não conseguiam. Mas quando elas queriam se levantavam com muita facilidade. Durante as horas de transe, elas se movimentavam pela aldeia, pelo bairro, e elas se movimentavam olhando para cima, assim, olhar para baixo. Pensa que não é asfalto, então é pedra. Sim. Então elas poderiam cair, torcer, quebrar a perna, mas olhando para cima, elas andavam para frente e também andavam de costas. As pessoas falavam que elas se movimentavam com tamanha velocidade que elas pareciam flutuar. Flutuavam acima do morro, desciam o morro, entravam nas casas, saíam das casas. Nossa! Iam fazendo isso, rezando o rosário, a multidão atrás dela. Isso que eu tô dizendo, gente, foram milhares de vezes, porque as pessoas iam pra lá. Então vocês vão encontrar na internet, mas muita filmagem, não é pouca não. Muitos exames psiquiátricos foram feitos com elas para saber se, sei lá, não tinha algum tipo de doença psiquiátrica ou mesmo psicológica. Nada foi encontrado.
No site do apostolado de Garabandal tem, assim, hora de muitos vídeos de comportamento normal das crianças. Vocês vão ver que elas são crianças absolutamente normais, brincando com os cachorrinhos, trabalhando, porque Garabandal, eles vivem do gado, eles vivem da pecuária. Vivem da pecuária, de um pouco de plantio, é pouca coisa. É o sustento deles. O sustento deles é pecuária e alguma coisa de lavoura, mas muito pouco. Muito pouco. Então, vocês vão ver as crianças sempre trabalhando, tendo uma vida completamente normal. Gente, 1960, tem muita filmagem, é muita filmagem. E aí, então, essa questão com as crianças, elas são muito perseguidas. A Conchita, por exemplo, foi levada para o Vaticano 2 vezes. Numa dessas aparições, dessas visitas ao Vaticano, ela encontrou o Papa Pio VI, desculpa, Paulo VI, perdão. Paulo VI foi quando ele disse que Garabandal, depois do nascimento de Jesus, é o maior milagre que já existiu. Mas outras coisas que foram acontecendo, né? Por exemplo, nós tivemos alguns santos que reconheceram Garabandal. Madre Teresa de Calcutá. Gente, Calcutá na Índia, cara. Madre Teresa de Calcutá não só visitou Garabandal, como ela é madrinha da filha da Conchita. Olha o ponto do reconhecimento dessa imensa santa que é Madre Teresa de Calcutá. Outro são o São José Maria Escrivá, fundador da Opus Dei. Também visitou Garabandal 3 ou 4 vezes e reconhecia Garabandal profundamente. Nós temos o evento com o Padre Pio. Padre Pio nunca saiu de São Giovanni Rotondo, nunca saiu, mas ele mandava carta para as meninas. E numa das visitas que a Conchita fez até a Itália, ela visitou São Giovanni Rotondo, que é onde o Padre Pio morava, né? E ela conversou com ele, com São Padre Pio. Então eles trocavam cartas. Então São Padre Pio também reconhecia Garabandal. Também reconhecia. Então nós tivemos santos que foram reconhecendo Garabandal. Tivemos isso. Então esse é um ponto. Tem uma carta que depois você muito quiser que eu leia de Padre Pio. Acho que vai você ficar quer muito ler? longo. Então, você quer ler? Quanto tem? Eu leio. Essa é a primeira carta, de 3 de março de 1962. Então, queridas meninas, às 9 horas desta manhã mandou-me a Virgem Santíssima dizer-vos isto. Ó abençoadas meninas de São Sebastião de Garabandal, eu prometo-vos que estarei convosco até o fim dos tempos, e vós estareis comigo no fim do mundo. E, depois, unidas a mim, na glória do paraíso, envio-vos uma cópia do Santo Rosário de Fátima, que a Virgem me disse para vos mandar. Este terço foi ditado pelo Santíssimo Virgem e deve ser propagado para a salvação dos pecadores e preservação da humanidade dos piores castigos com que o bom Deus ameaça. Só vos dou um conselho: rezai e fazei rezar, porque o mundo está no princípio da perdição, não acreditam em vós, nem nos vossos colóquios com a branca senhora. Acreditarão quando já for demasiado tarde. Vamos falar então sobre essas questões de Garabandal. É importante, forte, né? Forte. Então agora vamos às partes fortes de Garabandal. Você é louco? Por que Garabandal é muito forte então? Pô, até agora eu não entendi porque Garabandal, né? Você fez todo aquele aviso no começo. Por quê? Porque Garabandal nos dá indícios para que entendamos os sinais do fim dos tempos. Lembra que não é a mesma coisa que o fim do mundo. Já falamos disso. Então vamos pegar aqui, não na sequência do tempo, mas na sequência das informações. Agora. Obrigado, produção. Pode pôr pra gente. Então aqui, vamos lá. Vamos às questões, tá? Garabandal é uma aparição de aviso. Outra coisa, Garabandal ela é uma aparição eucarística. Obrigado. De defesa eucarística. Por exemplo,
quando São Miguel aparecia para as crianças, sempre trazia uma Eucaristia. Certo. São Miguel continuou aparecendo para as crianças e trazendo a Eucaristia. Isso era um momento de uma questão de desconfiança muito forte. Por quê? Porque os anjos não têm o poder de consagrar o corpo de Cristo. Então os teólogos de plantão diziam, da onde esse São Miguel está trazendo essa Eucaristia aí, se ele não tem o poder de consagrar? Então isso deve ser falso. Aí a Conchita perguntou, da onde você está trazendo a Eucaristia para que a gente comungue? Ele disse, eu pego num sacrário. Eu pego num sacrário, o sacrário poupado e trago para vocês. É isso que eu faço. Tanto é que ele disse, né, ela pediu um milagre para que as pessoas acreditassem, ele avisou quando o milagre aconteceria, e ele falou, vai ser um milagre muito pequenininho, muito pequenininho. O pessoal tem foto desse milagre, tá? Porque quando o anjo dava a Eucaristia para as crianças, ninguém via nada. Só via elas abrindo a boca, e depois elas falavam que tinham comungado e pronto, que não via nenhum anjo nem Eucaristia. Num dos milagres, cara, a Conchita tá com a boca aberta, e ela abre a boca, depois fecha, ela abre a boca de novo, põe a língua para fora, ela tá com uma Eucaristia na boca. Aparece a Eucaristia na boca dela e tem uma fotografia, um cara tirou uma foto com um close assim, ó, um close, aí ó, um close, acho que é essa tá foto aqui, inclusive. Tô vendo ela justo tem uma foto com mais close ainda, que é da língua com a Eucaristia dela, assim. Muito, muito interessante. Muita gente disse que ela tava com a Eucaristia no bolso, né, que ela fez uma mágica lá, David Copperfield, ela apareceu com uma Eucaristia na boca, você não tá vendo nada, agora eu tô com a Eucaristia na boca. Claro que não, isso é um milagre, de fato, aconteceu, pelo menos eu assim acredito. Então ele é um milagre, e a todo momento vai falar de Eucaristia. Muito interessante, quando você tá falando, Quando Nossa Senhora, no aparecimento de Nossa Senhora aparece como Nossa Senhora do Carmo. Como Nossa Senhora do Carmo. Então ela relata uma senhora muito bonita, não dá para ver os pés, tem um terço nas mãos, com a parte do manto azul e o marrom, dá para ver o cabelo dela é um cabelo castanho, muito bonito, aparece com a criança, que é o menino Jesus, o loirinho. Então, até me perguntaram do menino Jesus loirinho. Depois falaremos sobre isso em algum momento. Não se preocupa, guarda isso para depois. Então, a aparição de Nossa Senhora do Carmo é uma aparição muito eucarística, é uma aparição eucarística. A todo momento reforça o poder da Eucaristia. A todo momento vai dizer que as pessoas precisam honrar Cristo Eucarístico. Todo momento vai falar sobre isso. Maria pedia para as crianças ir para a igreja, e aquilo começou a causar maior confusão dentro da igreja, porque muita gente ia para aquela igreja tão pequenininha, e o bispo proibiu que as pessoas fossem para a igreja, e Maria obedeceu. Olha que interessante. Foi que fechou a igreja, né? A Maria pedia para as crianças não irem mais para a igreja, então Maria obedecendo até o sacerdote e as ordens do sacerdote. Muito interessante. Outro ponto importante em relação a Maricruz, os pais da Maricruz não queriam mais que ela visse Nossa Senhora. E Nossa Senhora obedeceu, não apareceu mais a Maricruz. Nossa Senhora obediente tanto aos pais como ao sacerdote, né, ao pároco. Respeito, muito bonito isso, né? Muito bonito isso, muito bonito isso. Mas voltando à aparição aqui de Garabandal, nessas aparições nós tivemos esse milagre eucarístico muito forte, e nós tivemos um evento com o padre Luiz Maria Andreu. É isso que eu ia te perguntar, vai. Já chegou. Fala do padre Luiz Maria Andreu ali. Esse padre Maria Luiz Andreu, eu sou muito ruim, gente, para lembrar nomes. Mas eu acho que ele veio de Portugal, se eu não me engano, se eu estiver errado, você me corrija. E ele veio visitar Garabandal. E ele tinha uma devoção muito forte. Ele falou assim, o dia que eu vi Nossa Senhora, que ele queria partir, né, da mesma forma que estava naquele momento. E aconteceu, passado alguns dias, esse padre morreu. E não se sabe ao exato. Quando ele estava em Garabandal, durante o êxtase das crianças, ele também entrou em êxtase. E ele gritou, milagre, milagre! Exato. Então ele viu um milagre, da qual ele não contou pra ninguém. Só Mas ele estava em Garabandal de carona. Exato. E ele estava de carona com a família. E porque ele queria também ver essa presença, né? Que na época já tinha uma repercussão muito grande sobre... Uma repercussão muito grande. Tanto é que se espalhou muito rápido. Sim.
Quando ele tá voltando com a família, eles estão indo embora de Dentro Garabandal, do carro, né? dentro do carro a família para Ô, padre, em uma parada para abastecer o carro e vão ver e ele morreu. Ele tá morto, faleceu. Morreu de amor, morreu de amor. Essa que nem diz o padre lá, o Wanders, né? O padre Vandermeyer morreu de Ele amor. não fala, ele morreu de amor. Morreu de amor, morreu de amor. Ele viu o grande milagre e morreu de amor. Então, nós temos esse evento, né, com o padre Luiz Maria Andreu, também é bastante curioso. Nós temos aí os santos, né, São Padre Pio, São José Maria Escrivá, Madre Teresa de Calcutá. Então, nós temos o próprio o Papa, o Paulo VI, São Paulo VI, falando sobre, dizendo que é o maior milagre que já existiu. Nós temos ali as crianças sendo muito investigadas, nós temos todos esses eventos extraordinários, tá? E agora vem a parte das questões que aconteceram. Agora eu vou dar as informações, nós temos informações que Nossa Senhora deu na aparição e outras informações que vieram por locução interna, tá bom? Então eu vou tentar encadear aqui. Não aconteceu nessa sequência que eu vou falar, eu que vou encadear, beleza? Então vamos lá. Conchita tem uma locução interior. No dia do falecimento do João 23, do João 23, ou do Papa Paulo VI, posso estar confundindo. Pega a sequência do Papa bem, por favor, aí. Valeu, porque eu posso estar me confundindo. Antes de João Paulo I, Papa antes de João Paulo I, só porque eu quero dar essa informação com precisão. Tá? Quem foi, Ale? Papas do? O Papa anterior ao João Paulo I. Mas eu acho que foi Paulo VI. Enfim, quando o padre Paulo VI morre, a Conchita está na igreja com a mãe dela. E aí ela tem uma locução interior, aonde é o João 23? Não, acho que é o Papa Paulo VI. Então aqui ela tem uma locução anterior, aonde ela recebe uma informação que a partir de agora serão somente mais 3 papas. Aqui está dizendo que é o Paulo 23. João 23? Isso, João 23. Paulo VI, João 23. Beleza. Na morte do João 23, ela tem uma locução interior dizendo que agora serão somente mais 3 papas. Mais para frente, tempos depois, ela teve uma outra afirmação de Nossa Senhora dizendo que um deles não contaria. Então, ao todo, então, seriam 4 papas, né? Sendo que um não conta. 4. Quem veio... Então, aí vai ver. João Paulo I fica só 30 dias como papado. Depois, certo, Ale? Isso, aí vem João Paulo II, então agora vou começar a contar. Isso. João Paulo II, Bento XVI e o Papa Francisco. Que veio o Paulo, antes do Paulo VI veio o João 23, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II e Bento XVI. Não, peraí. Essa sequência então, que você falou agora. Então é isso. Que acabou de dizer. Peraí. Não, então é isso. Na morte do Paulo VI, é isso mesmo, Ale? Isso. Então, peraí. Na morte do João 23 antes dele. Isso. Então, na morte do Paulo VI, a Conchita não sabia que ele tinha morrido. Conchita está na igreja. Sim. Quando ela recebe a notícia, ela tem uma locução interior de Jesus dizendo para ela: a partir de agora, só mais 3 papas. Exato. Lembrando que um deles vai ser desconsiderado. Então, nós temos João Paulo I não conta, porque ficou só 33 dias no papado, idade de Cristo. Depois nós temos João Paulo II, Bento XVI e Papa Francisco. Então, por essa ordem, o Papa Francisco seria o último Papa para o início do fim dos tempos. Tá. Detalhe importante nessa história. João Paulo II é o único Papa que tem no lema dele totus tuus. Sim. Sou todo teu, a mãe. Né? Consagra o papado a Nossa Senhora. Lembrando que é por intermédio de João Paulo II, que ele faz um grande rosário pela Europa, que nós temos a queda do Muro de Berlim. Procurem isso aí. João Paulo II até tenta consagrar a Rússia a Nossa Senhora, mas consagrar a Rússia e o mundo inteiro. Lembrando que esse pedido foi feito lá em Fátima. Então, depois de João Paulo II, assume o Bento XVI, maior teólogo vivo até aquele momento, um dos maiores teólogos da história.
certamente será proclamado santo. João Paulo II escolhe renunciar no dia da Imaculada Conceição, que é o dia da aparição de Lourdes. Aparição de Lourdes, eu sou a Imaculada Conceição. Opa, voltamos pro assunto Imaculada Conceição. Já estamos nós de volta. Né? Voltamos. Lembra que Paris, na Medalha Milagrosa, foi Imaculada Conceição. Depois veio La Salette com aviso. Depois veio Lourdes, Imaculada Conceição. Aí o dogma tinha acabado de ser proclamado. Depois nós temos Fátima, que ela aparece como Nossa Senhora do Carmo, né? Nós temos Fátima. E depois nós temos... E aí nós tivemos, que fecha ali. Tivemos Campinas, tivemos Pernambuco, depois Garabandal. Então, Garabandal, tanto Imaculada Conceição como Nossa Senhora do Carmo. Então, Bento XVI escolhe renunciar no dia da Imaculada Conceição. Ou seja, um dos maiores teólogos da história da igreja não escolheu o dia à toa. À toa. Já tinha um significado. Não escolheu o dia à toa. Não vamos ser tontos. Porque ele estava com problema de esclerose. Lembrando que o Papa Bento XVI, o emérito, morreu tem 2 anos. Sim. Né? E ele renunciou em 2012, se eu não estiver enganado. Certo? Então ainda ficou vivo 10 anos. Então pronto. Ele renuncia, no dia da Imaculada Conceição, vem o Papa Francisco. E temos que assumir que depois do Papa Francisco, muita coisa ruim começou a ficar mais claro. Não por conta do Papa Francisco, não por conta disso, mas o mundo está desandando. Tá, vamos lá. Na aparição de Garabandal, entre as aparições, então eu já falei, teve uma locução dizendo que seriam somente mais 3 papas, descontando João Paulo I, ficamos aí, estamos no Papa Francisco, que é o último papa. Ok. Ela diz, Nossa Senhora também disse, que se lá em La Salette o cálice estava enchendo, agora em Garabandal ele transbordou. Agora o cálice transbordou, o cálice já transbordou. E o que fez transbordar é o que mais irrita Jesus. O quê? O aborto. Deus. Ela foi categórica com isso. Lembrando que em 1960, a gente não só tem a pílula anticoncepcional, que é abortiva. Procurem aí o padre Paulo Ricardo e seus vídeos com a questão da pílula anticoncepcional e o aborto. Ele fala muito sobre isso. É abortiva. Mas também com as clínicas de aborto, que são financiadas por grandes grupos econômicos, principalmente nos Estados Unidos e ao redor do mundo. Não vamos esquecer que a França acabou de autorizar o aborto em todas as fases da gestação. Isso quer dizer que na França hoje você pode abortar com 9 meses. Abortar com 9 meses ou matar uma criança recém-nascida é a mesma coisa. Sim. Não é a mesma coisa. Mesma coisa. É absurdo completo. Absurdo completo. Então o aborto era o que mais irritava. E Nossa Senhora fala em Garabandal sobre o comunismo. Ela diz o seguinte: o primeiro comunismo foi derrotado, mas o segundo comunismo virá. Então, quando é que o primeiro comunismo, entre aspas, foi derrotado? Quando cai o Muro de Berlim e acaba a União Soviética. Fruto do trabalho e oração de João Paulo II e Ronald Reagan nos Estados Unidos. Muito bem, mas a gente sabe que o comunismo e a ideologia de esquerda permaneceu. E qual é a ideologia de esquerda que nós já falamos muito? É a destruição o que o comunismo quer? É o tal da igualdade. E para favorecer a igualdade, ele vai ter que destruir a identidade. Então, e toda forma de hierarquia, que são as lutas de classe, que não acontecem só no mundo social entre ricos e pobres, não. Acontecem na sua casa, porque você é um opressor dos seus filhos. O pai, quem disse que o pai tem que ter, o pai tem que mandar nos filhos? Isso é um absurdo. Para o comunista, para o esquerdista, isso é um absurdo. Por quê? Porque nós temos uma luta de classe dentro da própria casa. Então a família tem que ser destruída.
família tem que ser destruída. Essa relação homem com o papel de homem protetor, provedor, e da mulher com o papel da doçura e do cuidado do lar, também não pode existir. Não pode existir. Porque ambos têm que ter o mesmo papel, é igualdade. Então agora você mistura as posições. As mulheres querem se comportar como os homens, os homens querem se comportar como mulheres, e a identidade está destruída. Outra coisa que você vai dizer, você inverte os valores. Então agora homens podem se casar com homens, mulheres podem se casar com mulheres, então você implanta a tal da ideologia de gênero muito fortemente, só que a ideologia de gênero não produz crianças. Não produz crianças. Sim. Então você destrói essa questão do gênero, além de não produzir crianças, você começa a incentivar no mundo inteiro o aborto muito fortemente. O aborto muito fortemente. O que nós vemos hoje? Hoje nós vemos pessoas... a depressão pegando o mundo inteiro, Sim. em todas as classes sociais, entre fiéis e leigos, também não importa. Não importa cor de pele, nada disso. Gênero. É a maior doença, a maior pandemia que já existiu. E o ser, a pessoa, a identidade da pessoa está sendo destruída. Isso é o que Nossa Senhora chamava de segundo comunismo. Segundo comunismo. Então o segundo comunismo vai chegar, tá aí, já chegou. Já estamos vendo. Terceiro ponto, né? Nós teremos as guerras. E nós teremos, e aí como está na Bíblia, né? Guerras e doenças. E nós estamos vendo, né? Passamos aí por uma crise gravíssima do Covid, mas não é só isso. Nós temos uma pandemia de obesidade, nós temos uma pandemia de depressão, nós temos uma pandemia de doenças cardíacas, uma série de outras doenças, além do Covid, que nós tivemos. E nós também estamos vendo a guerra avançando dia após dia, desde quando a Rússia invadiu a Ucrânia. Né, no caso. A Rússia continua em guerra com a Ucrânia. Sim. A cada dia eles dão um passinho a mais. Neste momento aqui, neste momento que nós estamos gravando, a França já está mandando um pequeno batalhão, mas já é um batalhão em direção à Ucrânia. Então isso é terrível, porque a França entra oficialmente na guerra com a OTAN. Então a guerra na Ucrânia e na Rússia só aumenta. Também já estamos vendo há mais de um ano Israel lá na guerra com Hamas. Que é uma carnificina sem fim dos dois lados. E neste momento já vimos Israel destruindo uma embaixada do Irã na Síria, que é um outro absurdo completo. Você atacar uma embaixada de um país é a mesma coisa que atacar um país. Ixi. Então o Irã entrará em guerra com Israel, não temos nenhuma dúvida. Nós também estamos assistindo isso. E até a Venezuela aqui perto está querendo declarar guerra com a Guiana. Que o Brasil, obviamente, vai ter que fazer alguma coisa, não vai poder deixar aquilo acontecer. É na nossa fronteira. Então, as guerras vêm escalando, tá? Caraca. Em Garabandal, Nossa Senhora falou, então, entre todas essas sequências, que após esses 3 papas, nós teríamos então um aviso, um castigo e um milagre. Resumidamente, nós sabemos que o aviso, né, por tudo que está relatado, documentado, entrevista de TV, tem de tudo isso aí, tá? Entrevista de TV das meninas, tem de tudo. Vai dizer que é 12 meses antes do castigo. Muito bem. O castigo, a gente sabe que desculpa, o aviso, o milagre e o castigo, estou invertendo. Então, 12 meses antes do milagre, a gente sabe que o milagre acontecerá em Garabandal. Neste milagre, todas as pessoas serão curadas, sem exceção, e todos serão convertidos à Igreja Católica, sem exceção. Todos que estiverem em Garabandal. Ok. A Conchita disse que a Nossa Senhora falou para ela exatamente a data que seria. Certo. Exatamente a data que seria. E avisou que 12 meses antes seria dado um aviso. Neste aviso, todas as pessoas, o mundo sofreria um alerta tão grande, que as pessoas veriam o seu próprio pecado. Caraca. E se arrependeriam. Então vai acontecer um trauma tão grande, um trauma tão grande, que as pessoas vão ver... Assim, eu fico imaginando que a gente... Eu fico imaginando que é o seguinte, a gente pensa muito em Deus quando a gente está muito perto de morrer. Se apega, né? No meio de um acidente, o cara grita, minha Nossa Senhora! Ou quando ele está numa doença grave, faz rosários, novenas, sem parar uma atrás da outra. Certo? Pois bem, eu acredito que alguma coisa muito terrível vai acontecer na humanidade. Algo muito terrível. Algo muito terrível vai acontecer.
que as pessoas vão passar a ter um medo muito grande e vão se voltar para Deus. Porque até mesmo na história mesmo que eles estão ali em transe, às vezes até muitas pessoas tinham medo do que estava acontecendo, né? Porque as elas falavam, né? naquela hora, você tem a famosa noite dos gritos. Isso, o que acontecia com elas naqueles momentos de transe assustava quem as haviam ali naquele momento, sim, né? Sim, as via naquele momento. Naquele momento. Mas esse aviso, então alguma coisa terrível vai acontecer 12 meses antes do milagre. O milagre vai acontecer em Garabandal, então quem estiver lá vai presenciar. E esse milagre, ele vai curar os doentes e vai converter as pessoas. Ótimo, tudo bem, perfeito. Converter, né, os puros, quem já tiver em estado de graça, claro. Vamos a um ponto importante. A Conchita disse que sabe exatamente o dia e a hora, sabe tudo, e que Nossa Senhora pediu que ela avisasse a humanidade 8 dias antes. Certo. Então a Conchita vai nos avisar 8 dias antes. Agora começam as coisas. Ou Se seja, é a ela vai Conchita avisar que ainda? vai avisar, quer dizer que ela tem que estar viva. E a Conchita já está com 70 e poucos anos. Ai, Deus, não morre não, coisa. Ou morre sem o aviso, porque acabou, né? Porque é condicional. Lembrando, se o mundo se converter, Morre. nada disso vai acontecer. Né? Porque Jesus é misericordioso. Se o mundo se converter, nada disso vai acontecer. Então, a Conchita ainda está viva. Todo mundo já perguntou exatamente quando é que ia ser o dia, já ficaram jogando várias pegadinhas pra ela. Vai ser quando? E aí? Ela, não vou contar. Eles, tá, não precisa contar, mas é no primeiro ou no segundo semestre? Fala pro seu aniversário. Não precisa contar, mas Seu aniversário é tal. E qual é o dia da aparição? Alguém já pergunta, não, porque lá em julho, quando acontecer, mas eu não falei que era julho. Então é julho. Enfim, aqui é brincadeira que eu tô falando, mas ao longo disso vocês vão ver muita gente tentando pegar pra Conchita. Bem séria. E a pessoa que acompanhava, uma senhora que acompanhava a Conchita desde o começo, também sabia pedaço da história, enfim. Juntando tecos de história, nós chegamos, segundo, tinha que ser o seguinte, tem que ser, lembra que a aparição de Garabandal é uma aparição eucarística? Sim. Então qual é o dia que nós celebramos a Eucaristia? O dia da semana, que é o dia da Eucaristia. Corpus Christi. Não, dia da semana é quinta-feira. Quinta-feira. Que é a instituição da Eucaristia. Então eu vi que Corpus Christi... Instituição da Eucaristia. Então quinta-feira Quinta-feira. É quando os católicos se concentram na Eucaristia, é o dia da instituição da Eucaristia. Sim. Na sexta-feira é a sexta da paixão, domingo é a ressurreição, sábado é o sábado Nossa Senhora e por aí vai. Beleza. Então, quinta-feira, então vai ser numa quinta-feira, porque a aparição é eucarística. Então, o milagre vai acontecer em uma quinta-feira. Ela também havia dito... Ou seja, vai ser praticamente no tempo pascual. Ela também havia dito, ela também disse, melhor dizendo, ela também disse que seria numa quinta-feira, no dia de um mártir da Eucaristia. Que é o... Calma. Mártir da Eucaristia. Que nós já falamos, que nós tivemos um mártir da Eucaristia lá naquela região, que o Hermenegildo. Ela disse que era alguém de nome muito estranho. Acho que é estranho. E ela disse que não seria um espanhol. Ele não é um espanhol, é um visigodo. Ele é anterior aos espanhóis. Estamos com o Hermenegildo aqui. Ela disse também que haveria que as igrejas se uniriam em Cristo. Isso é muito estranho. As igrejas se uniriam em Cristo. Todas. Aí você vai ter que juntar o seguinte, os protestantes vão virar católicos. Inclusive até um momento que ela fala assim, parem de atacar os protestantes, a gente sabe que um dia todos eles virarão católicos. Ela deu essa... A gente sabe também que os separados são os ortodoxos, católicos mesmo, não são os protestantes, são os ortodoxos. Estão separados da gente por uma questão ali política e dogmática. Então, é assim... a Páscoa, os ortodoxos mantêm a Páscoa numa data fixa, certo? Tá? Que é como está na Bíblia, que é o 13º dia do mês Nissan. O Nissan é abril. Então... Esse ano foi, né? Não, esse ano não foi. Foi em março. Mas o católico romano, a nossa data da Páscoa, ela flutua com a lua, porque o nosso calendário era lunar. Então, a nossa Páscoa ela é no domingo anterior a primeira lua cheia da primavera, no nosso caso do outono, que nós estamos no hemisfério sul. Então, da primavera. Então, essa data flutua.
Em algum uma momento, data específica. em algum momento ela cruza com a data do ortodoxo. Algumas vezes, uma, 2 vezes na década, cruza. Vai cruzar. Dia 28, não, desculpa, dia 13 de abril de 2028, essas datas vão se cruzar. Que, por sinal, é uma quinta-feira santa, dia do São Hermenegildo. Então... Lá vou estar com 42 anos, mano. Ô, Jesus. É. 42 anos. Enfim. Lembra que antes do milagre, 12 meses antes do milagre, vai ter um grande aviso. Vai ser uma coisa terrível que vai acontecer. Ou seja, As guerras só estão aumentando. Nós estamos em 2024. Temos 3 anos Verdade. para alguma coisa terrível poder acontecer. E depois do milagre, os que não se converterem pós-aviso e pós o milagre, aí sofrerão o grande castigo. E o grande castigo, ela relata praticamente os sofrimentos de um inferno, muito baseado com fogo. As pessoas vão se queimar de tal forma que elas vão tentar pular no rio para tentar apagar o fogo e vai piorar na hora que elas se jogarem nos rios. Será que é uma bomba radioativa? Não sabemos. Que não haverá comida. As pessoas vão querer morrer e não vão conseguir. Uns vão tentar matar os outros para amenizar os sofrimentos, mas não terão forças para isso. E para ser sincero com tudo que está acontecendo, não está muito longe de acontecer esses negócios. Da forma que o mundo, a humanidade está acontecendo, essas guerras desenfreadas, sem ninguém para... A igreja, o Vaticano, ainda está avaliando Garabandal, então Garabandal não está descartada e nem aceita, ela está sob avaliação. Lembrando que a igreja não vai aceitar nenhuma profecia antes da profecia se realizar. Isso é um outro detalhe importante. A igreja vai acompanhar. Talvez só depois que a profecia se realizar. Por isso que nada ainda é tão certo, né? Tá não, tudo mas incerto. a igreja está acompanhando fortemente. E... Então, são todas essas coisas. E como o Garabandal também denunciou muito, dizendo que a igreja quase se destruiria pela corrupção do clero. Mais uma vez, né? Mais uma vez, como foi dito em La Salette. Mais uma vez. Então, Garabandal nada mais é do que um acúmulo de todas as aparições que vieram ocorrendo desde a medalha Como milagrosa. se fosse assim, te falei em medalha, te falei em fato, te falei nos velhos, falei ali, e agora aqui vou falar de novo que agora acabou. Chega. É quase exemplo. um agora chega. Chega, já deu. Falei pra você que a gente deixar de castigo, agora você vai ficar de castigo. Agora o castigo virá. Vira. Caraca. Mas lembrando que todo castigo é condicional, por isso que Nossa Senhora vem pedindo penitência, penitência, penitência pelos pobres pecadores. Não faça penitência só por você, mas faça também pelos pobres pecadores. Acho que no geral de Garabandal é isso. Ixi. Acho que é isso de Garabandal. Na próxima, vamos falar de Akita, que a Nossa Senhora de Akita, que é a imagem que chora sangue, é uma continuação de Garabandal, só que agora lá no Japão. Falaremos disso, eu acho que vale muito a pena. Isso aí. Show? Pois é. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com a galera. E é muito importante que vocês também dê aquela curtida no site lá no Spotify. Direto da Arca. YouTube. Podcast o Instagram, direto da Arca. Vai começar a movimentar o Instagram agora. Mas Ale, você sabia que faz 3 anos que nós temos podcast e faz 3 anos que você fala que vai movimentar o Instagram? Não, mas agora eu passei por autonomia. Agora vai. Você delegou. Agora eu deleguei. Agora você vai, irmão. Não, brincadeira. Como vocês não ou sabem ou não sabem, é o seguinte. A gente começamos pequeno, né? Nossa ideia cresceu bastante. Não pensávamos que ia chegar tão longe, né? Essas gravações. Já estamos com 3 anos. 3 anos e queremos que vocês sejam conosco cada vez mais. Então curtam ali para que o YouTube também entenda que nós somos um formador de conteúdo. Compartilhe com a galera, porque quanto mais vocês curtirem e mais fazerem isso, mais nós vamos chegar nas casas das pessoas. Isso é muito importante para nós. E se você gosta do nosso conteúdo, compartilhe, deixa aquele like legal pra gente, compartilhe no Spotify. Isso aí. Ficamos sabendo hoje que estamos com 3 mil, né?
3.000 plays. 3.000 plays e nosso conteúdo é muito extenso. Para nós, que é um conteúdo grande, é importantíssimo e que você possa continuar. E precisamos, sim, de vocês. Precisamos bastante para que nós continuemos com essa empolgação de trazer conteúdos da igreja. É isso, pessoal. Vamos ficar por aqui. E que São Hermenegildo rogue por nós. E eu quero fazer um desafio. Qual é o desafio? Para nós 4, que o Alex não tá aqui, mas é um grande parceiro nosso. O Henry também não se encontra hoje, Sim. mas quando nós bater 6.000, 6.000, como é que é? Plays, que a ideia que eu quero lançar a partir de agora com o Fagner, que ele é meio medrosão, é nós ir numa comunidade, uma paróquia que seja, fazer um podcast de lá com vocês que participam com a gente no nosso dia a dia. Topa? A gente faz, vamos ver. Sei lá, vai ter gente pra ir uma também, biblioteca. Não, mas a gente desenrola uma biblioteca, ou uma biblioteca não, um teatro, né? Que a gente vê alguma coisa, centro pastoral. Mas é um desafio, bora nessa? Vamos tentar, vamos nessa aí. Vamos ver, pessoal, divulguem aí. Mas divulguem bastante para que a gente possa fazer esse conteúdo para vocês. Muito bem. Vamos pedir então a intercessão de São Hermenegildo. Falamos bastante dele aqui. Vamos pedir a intercessão da nossa Maria Santíssima. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A gente fica e permanece em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Valeu, galerinha. Tchau, tchau. Deus.